Coreia do Sul 2, Alemanha 0, começando mais um Papo de Copa aqui no canal Fato Notícias. E olha, queimei a língua legal, afinal de contas o meu primeiro vídeo dessa série foi apostando na Alemanha, no sentido de que ela venceria e levaria mais uma Copa do Mundo. Mas eu acredito que esse não era um pensamento apenas meu, muitos outros críticos e pessoas que gostam de futebol apostavam na Alemanha, não só pela campanha da última Copa, mas sim por sua organização, principalmente os seus jogadores, que tem muita qualidade, o que fazia até bem pouco tempo atrás que esse time girasse muito bem a bola dentro de campo e encontrasse alternativas super ofensivas a fim de conquistar bons resultados. E foi até quase isso que a gente viu naquele jogo contra a Suécia, que eu conversei dele há cerca de 3, 4 dias atrás aqui no canal. Porém, eu acredito que o fiasco da Alemanha veio sem dúvida nenhuma no jogo de hoje contra a Coreia. Afinal de contas, jogou contra um adversário inexpressivo, não só no cenário futebolístico, mas sim no aspecto técnico, no aspecto tático, apesar de que a Coreia me surpreendeu, tem ali uns 2 ou 3 jogadores com uma habilidade muito interessante, e mesmo eles mostrando que não são tão bobos assim taticamente, como mostrou alguns lampejos hoje, é ainda um time muito displicente no quesito de finalização, e teve até um certo momento da partida que até mesmo o pessoal da Globo que estava narrando o jogo estava destacando isso. O próprio Júnior, né, o comentarista, estava dizendo, olha, que não faz toma, porque eles chegavam, mas não concluíam. Porém, a gente falar sobre a Alemanha no jogo de hoje, era se fosse aquele time concentrado, aquele time alemão, um time que teria sim a obrigação de ganhar e ganhar bem esse jogo, afinal de contas tem em sua liga os melhores times da Europa hoje, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Hamburgo e etc, etc, uma liga fortíssima, tal qual é a italiana, tal qual é a inglesa, os caras teriam que passar como um rolo compressor por cima da Coreia. Seria jogo para no mínimo 2-0, 3-0, mas não foi o que aconteceu. Os caras acabaram pecando pela apatia dentro de campo, entraram logo no primeiro tempo querendo dar toquinho de lado, achando que de repente aquele empate de 0-0 ia classificar, de repente saiu um golzinho ali no final, estava de bom tamanho, mas a partir do momento que a partida entre Suécia e México começou a tomar um rumo que não era tão favorável assim aos alemães, eles começaram a decidir tomar a iniciativa um pouco mais do jogo para se precaver, pois mesmo eliminando o México e ainda mantendo a Alemanha, pelo resultado que estava acontecendo enquanto o primeiro tempo das duas partidas, os alemães ainda estavam confortáveis, mas tudo poderia vir por aí. E o segundo tempo continuou com aquela mesma sonolência, porém com os coreanos contra-atacando, porém, como eu disse ainda há pouco, sem nenhuma expressão de finalização, nem tampouco que poderiam fazer alguma coisa. A Alemanha acordou um pouco no jogo, o Joachim Löw, o técnico da Alemanha, colocou o Mário Gomes no sentido de deixar o time um pouco mais ofensivo mesmo antes de tomar o primeiro gol. Porém, o time dá sinais sim daquilo que a própria imprensa alemã destacou na semana passada, que o ambiente do grupo não é bom, que a equipe ela vem sofrendo um desgaste emocional por conta do desentendimento de alguns dos seus atletas, o que reflete para uma equipe totalmente apática. Eu comparo muito, por exemplo, com aquele Brasil de 2006, que tinha um timaço, embora tenha ido, é bem verdade, até as quartas de final, mas naquele jogo contra a França, que nós fomos eliminados de 1-1-0, craques, super craques em campo, mas todo mundo vendo a banda passar. E hoje foi pior para a Alemanha, porque ela começou a ver a banda passar num time jogando contra uma Coreia, um adversário que, como eu falei, embora com 2 ou 3 jogadores interessantes, mas sem nenhuma expressão futebolística. Agora, já sobre a Coreia, ela fez aquele jogo que qualquer franco atirador faria. Já estava ali, eliminada, era um amistoso, o que viesse era lucro, certo? Foi aí que aquela bola acabou sobrando, passando por baixo das pernas do alemão, deu azar de pegar ali no totalzinho na canela dele, por baixo das pernas ainda, e tirou o coreano de impedimento e acabaram fazendo 1-0.
Toni Kroos hoje, que foi um maestro no jogo contra a Suécia, hoje totalmente apagado, não era o mesmo jogador, que é o cara que dita o ritmo ali no meio de campo. Aí os alemães foram para o desespero, o Neuer, como já é sua característica, o goleiro foi lá para o ataque praticamente, foi um pouco mais para cima da intermediária defensiva. Foi aí que os coreanos mostraram que podem hoje não ser um time de tanta expressão, mas não são tão bobos assim quanto eram antigamente. Armaram um contra-ataque em diagonal muito bem pensado, com o seu jogador saindo do campo de defesa, no entanto não estava impedido, e acabou sacramentando essa derrota de 2-0. Sem querer desmerecer os méritos dos coreanos, mas para mim a Alemanha perde esse jogo e consequentemente a própria Copa do Mundo para si mesma. Pois se você arrebenta uma Suécia, que é um time muito mais experiente, um time muito mais bem postado dentro de campo, com um jogador a menos como estava a Alemanha, e de repente você amarela e quer dar toquinho de lado contra uma Coreia do Sul, então é melhor os alemães repensarem aí, tem mais 4 anos para verem o que vão fazer na próxima Copa, e um pouquinho antes tem a Eurocopa aí para eles começarem a aquecer. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!